Bom dia a todos e todas. Eu queria dizer que é uma grande honra participar desse evento. Agradeço muito pelo convite e a professora Silvia, em especial, minha colega, grande amiga. E parabenizo a todos os envolvidos com a organização desse evento, que acho que tem uma grande importância para a gente aqui na região, permitindo, então, um diálogo, troca de conhecimentos, aprendizado. E eu espero poder contribuir um pouco com algumas reflexões sobre um tema ao qual eu tenho me dedicado nos últimos anos, principalmente a partir de estudos desenvolvidos junto ao grupo de pesquisa Direito, Risco e Ecocomplexidade, que é coordenado pelo meu orientador de doutorado, o Dr. Delton de Carvalho. Inclusive, essa fala que eu preparei para essa manhã, ela é baseada num artigo que foi publicado no ano passado, numa obra coletiva. Eu esqueci de pegar o trocador de slide. Está aqui. Deixa eu só colocar. É aqui, né? Ou não é esse aqui? Acho que não. Esqueci de confirmar. Antes você tinha me dado um outro. Não era um outro. Esqueci desse detalhe, gente. A doutora Maísa está fazendo? Então, qualquer coisa. Eu trouxe o negócio. Pronto, resolvido. Eu falei, ele era diferente do que ela me deu. Perfeito. Resolvido, obrigada. Bom, então, essa fala ela é baseada num artigo publicado no ano passado, nessa obra coletiva, né? Então, até é uma obra que ela foi possível graças a recursos da CAPES, então, de distribuição gratuita. Quem tiver interesse pode acessar o site da editora Dom Modesto e ter acesso à obra, né? E lá, quem se interessa pelo tema, tem trabalhos de vários pesquisadores da área, né? Então, pode se aprofundar nessa temática. Bom, e, assim, fazendo um destaque, por que da importância de falar sobre esse tema, né? Nós estamos completando um ano dos desastres que aconteceram no Rio Grande do Sul, justamente em maio de 2024, né? Começo de maio, nós tivemos um desastre sem precedentes. Não foi tão divulgado pela mídia, mas no ano anterior, em 2023, em maio e setembro, nós já tínhamos tido eventos extremos na região, né? E quando eles estavam se recuperando dessas situações, foram chuvas fortes, com inundações também, quando estavam se recuperando dessas situações, aconteceu o maior, né, evento relacionado à inundação na região até então. Então, vocês devem se recordar, né, do ano passado, voltando no tempo, que isso nos inundava com constância, né, tudo que estava sendo vivenciado lá. Então, como dados, são cerca de 470 municípios que foram atingidos e 2 milhões de pessoas, né? E nos dados do nosso grupo de pesquisa, nós estávamos avaliando que, apesar de cerca de 85% dos municípios do território gaúcho ter sido afetado nesse evento, apenas 13% deles tinha planos de risco. Além disso, nós temos uma redução gradual de orçamento dedicado a essa temática, né? Além de um questionável a forma como é utilizado o eventual orçamento dedicado a isso. Então, eu acho que fica uma reflexão, né, sobre um paradoxo, porque, por um lado, nós temos a emergência climática e, por outro lado, uma redução de investimentos em prevenção e mitigação, que são elementos fundamentais quando a gente pensa em direito dos desastres, porque a prevenção, de fato, é prevenir que esse tipo de evento aconteça, e a mitigação está mais relacionada a minimizar os efeitos em eventuais episódios, né, que envolvam desastres, certo? Bom, queria falar um pouquinho sobre os riscos e desastres na sociedade contemporânea, né? Então, nós temos uma sociedade extremamente complexa e os riscos são justamente uma marca da nossa sociedade atual.
E o que acontece é que a gente vai tendo cada vez mais o reconhecimento de que os desastres eles são amplamente afetados pelas mudanças climáticas, a tendência demográfica e o uso e ocupação do solo. Então, nós temos paulatinamente o reconhecimento de que até uma mudança no conceito de desastres, né? Então, da ideia de desastres naturais, hoje em dia se fala muito mais na ação antrópica, então, de como a intervenção humana também contribui para esse tipo de evento, e, em paralelo a isso, duas noções, que é a ideia de vulnerabilidade e resiliência. Então, alguns eventos extremos são mais impactados a depender do grau de vulnerabilidade da comunidade impactada e também do grau de resiliência, de como ela está preparada para se recompor em caso de um evento como esse. Então, a importância de medidas de mitigação e adaptação para prevenir novos riscos e riscos existentes. E aqui, né, que acho que é o elo da minha fala aqui com os senhores e senhoras, que é a questão das tecnologias digitais. Então, uma relação direta com a atuação do governo eletrônico e a emergência de uma sociedade da informação e a importância da utilização de tecnologias da informação e da comunicação, as chamadas TIC, no setor público. Bom, em paralelo, nós temos um documento fundamental que vai tratar dessa temática, que é o quadro de Sendai para a redução do risco de desastres. Deixa eu cuidar com o tempo aqui, senão vou deixar a prof. Silvia louca. Então, ele é um documento que foi assinado em 2015, né? Então, ele tem um durante a terceira Conferência Mundial sobre a Redução do Risco de Desastres. E ele vai ter como um elemento, uma característica muito importante do Marco de Sendai, foi uma passagem de um conceito de gestão de desastres para a gestão do risco de desastres. Então, por isso que a gente reitera a importância dessas duas dimensões, da mitigação e da prevenção, né? Então, mais do que gerenciar desastres, a ideia é gerenciar o risco de desastres, né? Justamente nessa perspectiva de evitar a sua ocorrência. E o Marco de Sendai ele vai preconizar um elemento muito importante também, que é o envolvimento de todas as partes interessadas, inclusive o setor privado. Daqui a pouquinho vou mostrar alguns dados para os senhores que diz respeito a como um desastre impacta os prejuízos causados ao setor privado por um desastre, né? Então, o setor privado é o mais impactado. Então, essa conversa, apesar da gente falar que a importância do governo eletrônico, mas ela tem que estar na agenda do setor privado também. Outros elementos trazidos no quadro de Sendai, a ideia da governança de risco e a importância do nível local. Então, em âmbito municipal, que se tem essa preocupação, que isso entre nas agendas, né, dos representantes. O próprio Robert Verschick, que é um autor norte-americano, é um professor da Universidade de Loyola, em New Orleans, ele traz, e vocês acredito que se recordem que New Orleans teve um episódio que foi um divisor de águas no direito de desastres, que foi o furacão Katrina, em 2005. Cerca de 80% do território lá chegou a ficar submerso, então, com consequências, e New Orleans tem um exemplo muito interessante de como foi essa reconstrução. O Robert Verschick ele traz a ideia de justiça dos desastres, e ele vai colocar dois elementos fundamentais na justiça dos desastres. O primeiro é algo que ele chama de mainstreaming, que é a ideia de que essa pauta passe a fazer parte das agendas das administrações públicas. Então, toda política pública, todo planejamento leve em consideração essa previsão. E a segunda dimensão seria a existência de ferramentas aptas a trazer informações concretas e eficientes na tomada de decisão. Então, essa importância, né, de medidas locais, mas também articuladas com medidas nacionais, regionais e até mesmo globais. E outra noção importante trazida pelo Marco de Sendai é a noção do Build Back Better, que é quando acontece a reconstrução, que ela se dê de forma a evitar novas ocorrências, né? Então, como se nós pensássemos nesses episódios do Rio Grande do Sul, que a reconstrução ela já se dê pensando em que isso não volte a acontecer. Essa é uma ideia preconizada pelo Marco de Sendai. E o Marco de Sendai ele vai enfatizar, em grande parte, a utilização de tecnologias da informação e da comunicação como fundamentais em termos de planejamento.
Bom, o Marco de Sendai, ele tem um monitoramento, o Brasil ainda não é contemplado, mas eu quis trazer para os senhores um sistema que existe no Brasil, que é o Sistema Integrado de Informações sobre os Desastres, que é o S2ID. É uma ferramenta do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, que é voltado para a gestão de riscos e desastres municipais. O que é esse sistema, né? É uma plataforma. Ela tem informações do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é o SIMPDEC, e tem o objetivo justamente de trazer informações qualificadas, informações oficiais, dando maior qualificação e transparência às informações que envolvem dados de desastres no Brasil. Aqui eu trouxe para vocês a página, né? Ela tem... A página inicial do sistema, ela tem mapas. Esses mapas que estão marcados, esses locais que estão marcados com vermelho, são municípios com reconhecimento de situação de emergência ou estado de calamidade pública vigentes. Os senhores vão perceber que, principalmente na região Nordeste, nós temos bastante ocorrências, e na região Sul, né, Rio Grande do Sul. E isso tem a ver com a maior incidência de desastres no Brasil. Aqui, quem gosta do assunto, eu recomendo, pode entrar nessa plataforma, é possível aproximar, então entender que município que é, o que recebeu de recursos, né, uma plataforma interativa muito interessante de trabalhar. No que diz respeito a protocolos por grupo de desastres, o que prevalece no Brasil são os desastres climatológicos. Então, aqui nós vamos encontrar as secas, principalmente episódios de secas, e também situações hidrológicas, né? Então, chuvas fortes, enchentes, e depois situações meteorológicas, como vendavais, etc. Então, praticamente 50% decorre de questões climatológicas. E aqui tem a divisão também, vou passar um pouquinho rápido por essa parte aqui, para que a gente não se estenda mesmo. Aqui nós identificamos como os dados têm crescido ao longo do tempo, né? Então, principalmente ali de 2011 em diante. Claro que os dados nessa plataforma, esqueci de dizer, são desde 1991. Então, nós temos dados de 91 até 2024. Óbitos por ano, se os senhores perceberem, vão ver que óbitos, as principais ocorrências são do ano de 2011. Não sei se recordam, mas em 2011 aconteceu uma tragédia na região serrana do Rio de Janeiro, né, envolvendo Petrópolis, alguns municípios daquela região. E o que acontece na enxurrada, né? Então, chuvas fortes, desabamento. Então, no desabamento, a chance de óbito é muito maior, porque desce tudo, soterra pessoas, né? Então, a consequência é o maior número de óbitos. Já se nós observarmos casos de desabrigados e desalojados, principalmente em 2024, nós vamos ter a maior incidência no Rio Grande do Sul, né? São Leopoldo, Canoas, principalmente, que é próprio do episódio, né? Que é alagamento, e a consequência vai ser principal de desabrigados. Pulei aqui. Aqui dá para ver, então, óbitos por município. A gente vai ver esses municípios do Rio de Janeiro, e desabrigados e desalojados por município, Rio Grande do Sul. Danos de ordem material, né? Vou ter que passar um pouquinho rápido aqui para não me estender, tá? Prejuízos públicos, prejuízos privados, principal incidência. E falando um pouquinho sobre governo eletrônico, né? A ideia de governo eletrônico surge desde 1990. Nós temos expressões como e-commerce, e-business, depois isso vai migrando no setor público para as ideias de governance e democracy. E isso vai se convertendo em outras expressões. E, em âmbito nacional, nós vamos falar em expressões como governo eletrônico, administração eletrônica e democracia eletrônica. O que nos interessa falar em termos de governo eletrônico é que a melhor concepção a ser adotada de governo eletrônico é uma que envolve não apenas a atuação rotineira da administração pública, mas também a ideia de governo eletrônico relacionada a processo democrático, né? Então, desde a questão do voto eletrônico, outras formas de atuação democrática que envolvam sistemas eletrônicos.
Sobre governo eletrônico também, que é uma base importante, desde 2002, a ONU ela publica estudos sobre governo eletrônico. Em 2024, foi publicado a 13ª edição, que tem intitulada justamente o aceleramento, né, aceleração da transformação digital pelo desenvolvimento sustentável, e nessa edição também foi falado algo sobre inteligência artificial. Bom, o que tem acontecido, então? A gente tem tido um aumento do índice global de governo eletrônico, subiu de 0,61 em 2022 para 0,63 em 2024, mas como os senhores podem observar, nós temos regiões que ainda estão bem abaixo do índice, né, principalmente na África, algumas regiões insulares, América Central, então índices abaixo. Os campeões, campeão ainda é a Europa, né, seguida da Ásia, Américas, Oceania e África. Os campeões do ranking, né, Dinamarca, Estônia, Singapura. E, se quem ficou curioso, o Brasil está na 50ª posição. Tá? Então, no ranking global, tá? 0,84. É nosso índice de governo digital global. Bom, os índices, ele também traz um índice local. Desde 2018, os estudos de governo eletrônico da ONU também trazem um índice local. E o que, em geral, tem sido apontado é uma discrepância dos índices nacionais com os índices locais. Então, que seja necessário fazer uma melhoria nesse sentido em âmbito municipal. Aqui, já se encaminhando para a finalização da minha fala, e como que a gente liga tudo isso, né? Qual que é o poder do governo eletrônico em transformar a administração pública e melhorar a prevenção e resposta a desastres? Então, nós temos, uma primeira informação que nós temos que levar em conta é que a ideia de governança baseada em dados é justamente a chave para a tomada de decisões. Então, quando a gente pensa, né, nesses dados, os dados têm que ser a base para a tomada de decisão. Então, é uma decisão administrativa, a formulação de políticas públicas, a ideia do mainstreaming que eu comentava, né? Então, que isso passe a fazer parte da lógica da administração pública, passe a fazer parte de todos os setores, todos os âmbitos estatais, municipal, estadual, federal e dentro dos setores diversos. Também a conscientização de que a administração pública ela é, acima de tudo, uma protagonista da sociedade da informação, né? Então, eu digo que a administração pública ela é um grande banco de dados, então ela tem uma importância muito grande em utilizar esses dados de forma benéfica. Também existe uma importância numa mudança de mentalidade dentro da administração pública, que vai desde mudanças culturais, né? Então, de uma administração pública mais apegada a elementos burocráticos, que sim são necessários por conta do próprio regime jurídico administrativo, mas a importância de uma mudança cultural e também estrutural dentro da administração pública, que envolve desde a transição, né, de instrumentos de papel para instrumentos eletrônicos, e também a própria linguagem telemática e informática, que ela é diferente da linguagem da administração pública, né? Então, essa mudança também é importante, e essa mudança de paradigma, de uma administração mais verticalizada para uma administração mais horizontal. De toda forma, quando a gente fala em governo eletrônico, é importante a gente destacar que nem tudo são flores, né? Porque existe uma preocupação, isso é relatado nos estudos de governo eletrônico da ONU, com a exclusão digital. E isso pode também representar a exclusão de certos setores. Então, quem não tem acesso à tecnologia também nós teríamos um problema, porque a pessoa fica excluída. O que teria a pretensão de dar maior transparência e eficiência para a administração pública pode ter esse lado reverso. E também uma preocupação muito grande com os direitos fundamentais, que é a questão da proteção de dados também, né? Então, temos aspectos positivos, mas nós temos uma série de preocupações a serem trabalhadas quando a gente pensa no governo eletrônico, né? E assim, finalizo, só coloquei umas considerações finais, né? Falando da importância da identificação, da organização, análise e compartilhamento de dados, juntamente com a tecnologia, como em ferramentas para a gestão de ameaças de eventos extremos, né?
E qual que seria o papel? Justamente a observação, melhor compreensão das estruturas, desafios relacionados à temática, e que isso sirva como apoio à tomada de decisão e promoção de políticas públicas de redução do risco de desastres. Então, acho que aqui que seria esse alinhamento, né, da ideia de governo eletrônico, que é, de fato, a normalização do tema dentro da gestão administrativa, que isso seja considerado de fato, e de forma aliada a ferramentas, instrumentos que tragam informações acerca dos riscos, né, justamente na linha do Marco de Sendai, de mais se preocupar em prevenir do que depois mitigar. É muito mais barato prevenir, apesar disso ser difícil de internalizar essa ideia, é muito mais barato prevenir do que depois mitigar todos os danos. E os danos são alguns são irreversíveis, né, quando a gente pensa em óbitos, os desabrigados, né, todos os danos envolvidos, e alguns é muito difícil de se recompor esse tipo de situação. Mas eu acho que fica essa mensagem, né, dessa importância, então, lembrando que isso não está tão longe da gente, né? Eu me lembro que na época do doutorado nós falávamos muito de episódios estrangeiros, e cerca de um mês, a defesa da minha tese foi em abril. Em maio, nos mesmos lugares onde eu frequentava, né, porque São Leopoldo, Canoas foram o epicentro, né, Porto Alegre foi o epicentro de toda essa catástrofe do Rio Grande do Sul. Nós, infelizmente, acompanhamos tudo, né, que os senhores e as senhoras puderam acompanhar também, como esse importante desastre que a gente teve no Brasil. Muito obrigada.